Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito empresarial, falando mais especificamente acerca tanto da falência quanto da recuperação judicial. Institutos esses talhados, cunhados e esculpidos dentro da Lei 11.101 do ano de 2005. Para terminar a nossa introdução, que já falamos aí obviamente de um conceito, né? Lembrando que se trata de um processo judicial, um processo complexo, né? Que busca nada mais, nada menos do que a liquidação desse patrimônio que acaba sendo arrecadado justamente para pagamento da universalidade de credores, né? Pontuamos por demais para vocês a ideia da incidência relacionada a essa norma e falamos em quem incide, e aí pontuamos aquele que é empresário, falamos sociedade empresária, ERELI, e também naquelas hipóteses onde não incide. E dentro dessa não incidência foi onde paramos. Falamos da não incidência absoluta e não incide nunca, né? Ou seja, como diria Justin Bieber, baby, 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 no, ou seja, nunca, nunca vai incidir. E também falamos daquela hipótese de uma incidência parcial. E é aí, obviamente, onde nós paramos, na incidência parcial. Gente, primeiro detalhe, quando eu falo da não incidência, é necessário observar a não incidência absoluta e a não incidência parcial. O que acontece na não incidência parcial? Na não incidência parcial significa o seguinte, significa na verdade que você não pode realizar a falência de maneira direta. Essa é a grande verdade. Em outras palavras, para que haja a falência, primeiramente deve ser realizada, perpetrada, né, materializada uma liquidação extrajudicial. Nessa liquidação extrajudicial será nomeado um liquidante. É esse liquidante que poderá realizar o pleito, o pedido, né? Obviamente relacionado aí à falência. Gente, e primeiro detalhe, quais são as situações, né, que viabilizam essa não incidência parcial? Essa não incidência parcial se encontra esculpida no artigo 2º da Lei 11.101 do ano de 2005. E ela vai falar assim, olha, essa incidência parcial, ela vai sopesar, recair sobre as instituições financeiras, sejam elas de natureza pública ou privada, sobre os consórcios, sobre as seguradoras, sobre as cooperativas de crédito, por exemplo, né, sobre a operadora de plano de saúde, entidades de captação e previdência complementar. Note, entretanto, que esse rol elencado aí no artigo 2º não é um rol exaustivo, não é um rol taxativo. Em outras palavras, é possível abarcar aí outras entidades equiparadas a estas. E o grande exemplo que acaba sendo desenvolvido, né, até mesmo pelos nossos tribunais, um grande exemplo que acaba sendo, então, na verdade, ventilado pelas cortes superiores, diz respeito a quê? Diz respeito ao chamado arrendamento mercantil. O que é o arrendamento mercantil? Arrendamento mercantil nada mais é do que aquela ideia do leasing, né? Muito conhecido como leasing. Lembre-se sempre que leasing começa com um L e L me lembra locação. Por quê? Porque o leasing nada mais é do que uma locação. Essa é a grande verdade. Lembrando-se sempre que dentro do leasing, né, existe a possibilidade de aquisição, obviamente, de eventual produto ao final do contrato, ao final aí, obviamente, né, no termo final mais específico, relacionado a esse contrato empresarial, tudo bem? Outro exemplo que a gente pode trazer é justamente sobre a administradora de cartão de crédito. E, inclusive, a gente tem uma súmula, que é uma súmula do STJ, salvo engano, a súmula 283, então, do Superior Tribunal de Justiça, que demonstra, então, exterioriza, obviamente, o quê? Exterioriza, obviamente, né, que esse rol trazido, talhado e cunhado no artigo 2º não é um rol exaustivo e sim um rol exemplificativo. Gente, beleza, show de bola. Com isso, então, né, envelopamos e terminamos o nosso primeiro tópico, que é justamente a introdução. Só fazendo aí um rememorar, porque como diria Arthur Schopenhauer, longe dos olhos, longe do coração, nós, dentro da introdução, falamos de conceito e incidência. Conceito e incidência. Dentro dessa incidência, falamos em quem incide. Lembre-se sempre, empresário, sociedade empresária e EIRELI, né? Empresa individual de responsabilidade limitada. E em quem não incide. Não incide absolutamente nas empresas estatais e nós temos essa não incidência parcial, né? Então, não incidência parcial significa o quê? Que não é uma não incidência direta. Em outras palavras, em outros dizeres, terá a necessidade de uma liquidação extrajudicial e nessa liquidação extrajudicial haverá a nomeação de um, né, liquidante. É essa a ideia, então, né, introdutória, é essa a ideia propedêutica. Notem,
mais relevante aqui, gente, é o conceito e a incidência. Saber em quem incide. Em quem incide é o principal, né? Lembro sempre da pergunta que trouxe para vocês sobre a sociedade simples, tá? Show de bola. Ah, e também lembrem, não incidência absoluta. Incidência e não incidência absoluta são aquelas que mais aparecem aí nos certames, mais aparecem tanto em concursos públicos quanto em provas da Ordem dos Advogados do Brasil. Dito isso, vamos para o tópico de número 2. Qual que é o tópico de número 2, prof? O tópico de número 2 é justamente sobre o processo falimentar. Só que antes da gente verticalizar o processo falimentar, então, tópico 2, eu quero fazer um tópico 2.1. Esse 2.1 é só para falar das fases. Quais são as fases do processo alimentar, né? Quais são as fases desse processo que vai, obviamente, trazer um norte aí de todo o nosso estudo que nós realizaremos dentro das falências. Gente, primeiro detalhe, eu sempre lembro que essa matéria, para ficar legal, ela tem que ser holística. Então, são 3 as fases do processo falimentar. 3. Por que 3? Porque é Zeus, Hades, Poseidon, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Isósceles e Horus, né? É Harry, Rony e Hermione, é Han, Luke e Leia, ou se vocês preferirem, né? Para aqueles que são fãs do Senhor dos Anéis, ou seja, aquela tríade também, podemos falar de Aragorn, Legolas e Gimli, né? Ou seja, que loucura, prof. Faz todo o sentido. Então, são 3 as fases, né? 3 as frases do processo empresarial. Se a gente for parar para pensar, diga-se de passagem, eram, né, 3 as fases do processo civil. Hoje não é mais. O processo civil tinha o processo de conhecimento, tinha o processo cautelar e tinha o processo de execução. Olha que legal, né? Com o Código de Processo Civil, quebrou um pouco essa holística, né? Hoje a gente fala só de conhecimento e fala de execução cautelar, deixou de existir no CPC de 2015. Se eu penso no processo penal, o processo penal a gente pode também fatiar em 3 etapas, né? A gente pode falar, por exemplo, da fase investigativa, inquérito policial, do processo propriamente dito e da etapa recursal. Olha que loucura, né? Faz todo sentido. E o processo empresarial? Também vamos dividir em 3 etapas, né? Também vamos fatiar em 3 blocos para manter essa holística no ar, né? Para manter essa sensação de arrepio constante. A primeira fase que a gente pode falar é a chamada fase pré-falimentar. Essa fase pré-falimentar tem seu start, tem seu início, né? Justamente com um pedido de falência. E ela vai até quando? Ela vai, na verdade, com a sentença que vai declarar a falência. Então eu faço o pedido, né? Obviamente, e depois, no momento que se declara a falência, a gente sai dessa fase pré-falimentar. Por quê? Porque pode, obviamente, ocorrer de não ser declarada a falência. Se não declara a falência, morre aí, tudo bem? Show de bola. Ou seja, esse processo, né, vai ver a grama nascer por baixo. Esse processo já vai vestir o paletó de madeira, já vai fazer o desenlace, né, em direção à luz e ter o fechar das cortinas. Em outras palavras, como diria Padre Quevedo, não existe mais, né? Deixou de existir. Show de bola? Segunda fase. A segunda fase é a fase falimentar propriamente dita. E ela vai começar justamente, né, com essa sentença que declara a falência. Então ela vai com a sentença que declara a falência até a sentença que encerra a falência. Então, sentença que, né, declara até a sentença que encerra. Esse é o processo falimentar. Esse é o processo falimentar propriamente dito, né? Repleto aí de especificidades, repleto aí de particularidades que nós veremos mais para frente. E a fase final é justamente a etapa de reabilitação do falido, né? Reabilitação do falido será o último tópico que nós pontuaremos, né? Que nós ventilaremos para vocês aí dentro desse ensino, né? Que vai, obviamente, até a extinção das obrigações que devem ser cumpridas, né, pelo sujeito que, obviamente, faliu. Dito isso, né, no próximo bloco, a gente dará o start a esse processo falimentar. Daremos um início a esse Instituto da Falência. Muito legal e já com algumas fofoquinhas, né, super interessantes. Até lá, então, deixo para vocês um forte abraço e até mesmo, né, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.